Você já presenciou um momento em que o tempo simplesmente parou? Quando o silêncio parece gritar mais alto que qualquer som, e todos ao redor sentem que algo precioso está se perdendo? Foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde. Uma multidão desesperada, um corpo estendido no chão, e uma frase que ecoava entre os gritos: "Parem! Ele já está morto!" Ninguém sabia o que fazer. Ninguém queria acreditar. O medo tomou conta. O desespero engoliu a esperança. E por um instante, parecia que a vida havia sido arrancada de todos ali. Mas o destino às vezes gosta de provar que nem tudo termina quando pensamos. Entre sirenes, lágrimas e orações sussurradas, surgiu alguém que carregava nos olhos uma fé inabalável e nas mãos o conhecimento que poucos possuíam. Um paramédico diferente, movido por algo que ia além do dever, estava prestes a desafiar o impossível e mudar tudo o que aquelas pessoas acreditavam sobre o poder da vida, da coragem e da esperança. Antes de continuar essa história, respire fundo e sinta o que essas palavras despertam em você. Porque às vezes, a vida nos coloca diante de cenas que nos fazem repensar tudo menos a fragilidade do tempo, o valor de quem estende a mão e o poder de um simples gesto de fé. Se você já viveu um momento em que tudo parecia perdido, mas algo dentro de você dizia para não desistir, comente aqui. Eu já senti isso. Sua experiência pode inspirar alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deixe seu like agora, porque cada curtida ajuda essa história a alcançar mais corações que precisam acreditar novamente. E se você chegou até aqui, é porque tem algo em você que acredita no impossível. Então se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade que transforma dor em esperança e histórias em lições que tocam a alma. As pessoas ao redor mal conseguiam acreditar no que viam. O homem estava ali, imóvel, o rosto pálido, o corpo sem reação. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, o tipo de silêncio que carrega o medo e a incerteza. Alguns tentavam chamar seu nome, outros choravam, como se as lágrimas pudessem trazê-lo de volta. Era uma cena que misturava desespero e impotência, menos aquela sensação cruel de ver a vida escapando por entre os dedos, sem poder fazer nada. O som distante das sirenes parecia demorar uma eternidade, e cada segundo pesava como uma eternidade. Em meio ao caos, alguém segurou a mão dele e sussurrou baixinho: "Fica com a gente, por favor." Essa frase, simples, mas carregada de fé, foi o último fio de esperança, antes que o medo tomasse conta de todos. Quando finalmente o socorro chegou, a multidão abriu caminho com os olhos marejados, torcendo por um milagre que parecia impossível. Mas ninguém sabia que, entre aqueles paramédicos, havia um homem que não acreditava em impossíveis, menos alguém que estava prestes a mudar o destino diante dos olhos de todos. O som das sirenes ainda ecoava quando o paramédico se ajoelhou ao lado do corpo. Seu olhar era firme, mas carregava um peso silencioso, como se conhecesse de perto a linha tênue entre a vida e a morte. O tempo parecia correr diferente para ele. Enquanto todos tremiam, ele respirava fundo, em silêncio, avaliando cada detalhe, cada batimento inexistente, cada segundo que passava. O suor escorria pelo rosto das pessoas ao redor, o medo já se transformava em resignação, e alguém murmurou: "Não tem mais jeito." Mas ele não ouviu, ou melhor, recusou-se a ouvir. Com movimentos precisos, começou a agir. Enquanto outros seguiam o protocolo, ele parecia guiado por algo maior, uma fé invisível, uma lembrança antiga, talvez uma promessa feita no passado. Seu toque era cuidadoso, mas decidido, como quem sabe que a esperança precisa ser sustentada, mesmo quando tudo parece perdido. A multidão assistia, entre o pavor e a curiosidade, sem imaginar que estava prestes a presenciar algo que fugia de qualquer explicação médica ou lógica humana. Enquanto o paramédico lutava contra o tempo, o desespero das pessoas crescia como uma onda prestes a engolir tudo. Uma mulher se ajoelhou chorando, repetindo o nome do homem sem parar, como se sua voz pudesse chamar a vida de volta. Outros tentavam afastá-la, mas ninguém tinha coragem de dizer que talvez fosse tarde demais. O ar parecia pesado, difícil do respirar, e cada segundo sem resposta aumentava a dor de todos ali. Era como se o mundo tivesse parado ao redor daquele corpo. As luzes vermelhas piscavam sem ritmo, refletindo nos rostos aflitos que buscavam esperança onde não havia sinais dela. Alguns rezavam em silêncio, outros observavam com olhos arregalados, incapazes de aceitar o que viam. O paramédico, no entanto, continuava, firme, determinado, ignorando o peso da incredulidade que pairava sobre ele. Seus colegas trocavam olhares confusos,
mas não ousavam interromper. Havia algo na forma como ele agia, menos uma confiança que desafiava a lógica, um brilho no olhar de quem carrega histórias que ninguém mais entende. O relógio marcava minutos que pareciam horas. O som do monitor continuava mudo, e o olhar dos paramédicos denunciava o que ninguém queria dizer em voz alta. Um deles abaixou a cabeça e respirou fundo, prestes a declarar o fim. Foi nesse instante que alguém na multidão gritou, com a voz embargada de dor: "Parem! Ele já está morto!" As palavras cortaram o ar como uma lâmina, atravessando o coração de quem ainda insistia em acreditar. As mãos do paramédico pararam por um instante, mas seus olhos, não. Ele olhou para o corpo diante de si e enxergou mais do que ausência de vida, menos. Viu uma chance, mínima, mas real. "Ainda não", murmurou, quase sem som, e todos à volta se entreolharam, confusos. O silêncio foi quebrado apenas por sua respiração concentrada, o som das luvas ajustando-se, o toque firme sobre o peito imóvel. Ele não desistiria, nem por ordens, nem por estatísticas. Aquilo não era só mais um chamado de emergência. Menos era um desafio ao próprio destino, e ele estava disposto a enfrentá-lo até o último segundo. Havia algo diferente naquele homem. Seu uniforme era igual ao dos outros, mas o olhar carregava uma intensidade que ninguém ali conseguia explicar. Ele não parecia apenas um paramédico cumprindo um dever. Havia um propósito em cada gesto, um tipo de fé que ia além da razão. Enquanto seus colegas já preparavam o protocolo de encerramento, ele permaneceu imóvel por alguns segundos, observando o corpo, como se estivesse escutando algo que ninguém mais podia ouvir. Depois, abriu sua bolsa e retirou um pequeno kit que poucos reconheceram. Um dos colegas sussurrou: "Você vai mesmo tentar isso?" Mas ele não respondeu, apenas assentiu, com uma calma quase sobrenatural. O murmúrio da multidão aumentava. O medo se misturava à curiosidade, e o ar parecia vibrar com uma energia estranha, menos uma mistura de expectativa e fé. Aquela técnica, pouco conhecida e raramente usada, exigia precisão, coragem e algo mais. Algo que não se aprende em treinamentos. E naquele instante, todos perceberam que estavam prestes a testemunhar o impossível começar a ser desafiado. O paramédico fechou os olhos por um breve instante, como se buscasse força em algo invisível. Então, com movimentos lentos e firmes, posicionou as mãos de uma maneira que poucos ali já tinham visto. Ele começou a aplicar uma técnica antiga, passada de profissional para profissional, quase como um segredo, uma mistura de ciência e instinto. Cada compressão era feita com cuidado, cada respiração era cronometrada com a precisão de quem conhece o limite entre a vida e o fim. O suor escorria pela sua testa, mas ele não parava. A multidão observava em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que antecede um milagre. Um dos paramédicos mais jovens murmurou: "Isso não vai funcionar." Mas ele continuou, concentrado, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido à sua volta. O tempo parecia suspenso, e o único som audível era o das suas mãos insistindo contra o peito do homem. O esforço era quase sobre-humano, uma batalha travada entre a fé e a realidade. E então, de repente, algo mudou. Um detalhe quase imperceptível que ninguém entendeu de imediato, mas que faria todos prenderem a respiração. O primeiro suspiro foi seguido de um segundo, mais profundo, e logo o peito do homem começou a se mover lentamente, como se a vida voltasse a aprender a respirar. O paramédico recuou um pouco, os olhos marejados, observando aquele milagre com a serenidade de quem sabe o valor de cada segundo que lutou. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, outras se abraçavam, e algumas apenas choravam em silêncio, incapazes de processar o que tinham acabado de ver. Era como se uma chama tivesse sido reacendida ali, uma lembrança de que a fé e a ciência, quando caminham juntas, podem fazer o impossível acontecer. Um dos paramédicos mais jovens se aproximou, tremendo, e perguntou: Como você sabia que ainda dava tempo?" O homem respirou fundo, limpou o suor da testa e respondeu apenas: "Porque enquanto houver um sopro, há esperança." Suas palavras ecoaram como uma oração. A multidão observava, muda, com o coração acelerado, sentindo que tinha acabado de presenciar algo que não se explica, apenas se sente. Com o homem já estabilizado, o barulho das sirenes parecia agora mais suave, quase reconfortante. O paramédico permaneceu ajoelhado ao lado da maca,
observando o rosto de quem havia acabado de voltar à vida. Havia algo naquele olhar Riquem desperto, uma mistura de confusão e gratidão, como se uma segunda chance tivesse acabado de ser concedida. As pessoas em volta começaram a se aproximar, ainda emocionadas, querendo ver de perto o resultado daquele ato que desafiava todas as certezas. Um senhor idoso, com lágrimas nos olhos, tocou o ombro do paramédico e disse: "Você salvou mais do que uma vida hoje." Ele apenas sorriu, mas por dentro, sabia que aquela história carregava um peso que ninguém ali conhecia, porque anos antes ele mesmo havia perdido alguém da mesma forma. E jurou que, se um dia tivesse a chance, nunca deixaria outro partir, sem lutar até o fim. Aquele momento não era apenas o cumprimento de um dever, era a cura de uma promessa antiga, o reencontro entre fé, amor e destino. Enquanto a ambulância partia, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de esperança. O paramédico ficou parado por um instante, observando as luzes se afastarem, como se parte de sua alma tivesse sido levada junto com aquele homem. As pessoas, ainda emocionadas, se aproximaram para agradecer, mas ele apenas acenou com um leve sorriso e disse: "A vida é o verdadeiro milagre, e cada segundo dela vale a luta." Depois se afastou em silêncio, carregando no peito o peso e a paz de quem cumpriu um propósito maior. A cena foi aos poucos se desfazendo, mas algo permaneceu no ar, uma sensação de que todos ali haviam sido tocados por algo divino, algo que vai além da razão e desperta o melhor em nós. E se você sentiu isso também, se essa história te fez acreditar que ainda existe bondade, coragem e fé no mundo, comente aqui: "Eu acredito no impossível." Deixe seu like, se inscreva no canal e ajude essa mensagem a alcançar mais corações. Porque enquanto houver amor, fé e pessoas dispostas a não desistir, sempre haverá um novo começo. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você em algum nível profundo. Talvez tenha te lembrado de alguém, talvez tenha despertado uma fé que estava esquecida dentro do seu coração. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um convite. Não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui, cada história carrega uma mensagem real, de amor, perdão, esperança e destino, que pode tocar a sua alma e mudar o seu dia. Se essa mensagem te emocionou, comente "Agora eu recebo", para mostrar que você também acredita que nada é impossível quando existe fé e coragem. Deixe o seu like, porque ele faz essa corrente de esperança alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você acabou de ouvir. E antes de sair Orra aqui na Taila, o próximo vídeo já está te esperando. Clica para continuar sentindo, para continuar acreditando, porque a próxima história vai te provar mais uma vez que o amor e a fé sempre encontram um caminho.